Estamos aqui agora fazendo uma gravação, mais uma, com o nosso tutorial ensinando o Novo Testamento. Este é o segundo vídeo e vamos para Mateus capítulo 2. Vamos ler em tela cheia para aprendermos um pouquinho da palavra de Deus. Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. É claro que vamos fazer alguns comentários, algumas coisas que Deus me dá aqui. Eu vou estar dividindo com os irmãos. Jesus nasceu em Belém. Herodes era foi um dos piores reis, né? Daquele tempo, e os magos vieram já na orientação pelos escritos e pela profecia que ia nascer o rei dos judeus, certo? Vamos para a segunda, versículo 2, dizendo: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Veja que os magos chegaram no rei Herodes e sabiam que o rei dos judeus teria nascido naquele dia, porque eles já estavam vendo a estrela, viram a estrela no Oriente, e eles foram adorar o rei dos judeus, o filho de Deus. E nesse interim, o rei Herodes fica sabendo que eles profetizam, né? Revelam que o rei dos judeus tinha acabado de nascer. Então Herodes, ele não aceita ser substituído por outro rei, e ele começa a de alguma maneira tentar achar onde que Jesus ia nascer para poder matá-lo, para não perder o seu trono. 2:3. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Veja que aquele povo ficaram perturbados, sabendo que Jesus teria nascido. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes, escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Veja que com a chegada ali dos príncipes, né, eles queriam saber onde estava Jesus para adorar. Então Herodes convoca todo o povo, todos os escribas, sacerdotes, todo mundo queriam saber onde nascer o Cristo. É claro que Herodes queria matar, né? Mas ele usa aqui uma escusa para querer, de alguma forma, frustrar Cristo, né? A sua vida, matar o Cristo, para não perder o seu trono. 2:5. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Veja que o povo seguia a lei, os profetas, os escritos revelados por Deus pelos profetas. Aqui no Velho Testamento, né? Nós estamos estudando o Novo Testamento, mas as profecias vinham do Velho Testamento, a velha aliança que Deus tinha feito com o seu povo. E eles sabiam pela palavra que Jesus era o nascimento dele. E tu, Belém, terra de Judá, e aqui é citado o versículo do qual a revelação ela se encontra no Velho Testamento. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Veja que Jesus já era esperado pela profecia como o pastor, aquele que ia guiar o povo de Israel. 2:7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Veja que Herodes queria saber exatamente o momento e a hora que a estrela tinha sido aparecida, para inquirir, para saber aonde que Jesus teria nascido, para encontrá-lo. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e adore. Mas aqui é uma mentira, né? Uma mentira de Herodes, porque ele queria matar Jesus. Então, veja que Herodes foi um rei muito mau no tempo do povo de Deus, do povo de Israel.
E ele pergunta e ele vai atrás querendo saber, e com aquela desculpa que vai adorar, né? Vai adorar a Deus, vai adorar o menino, mas é mentira. Veja que ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Veja que na época que Jesus nasceu, milhares de crianças foram sacrificadas porque Herodes não aceitava que outro rei viesse usufruir do trono dele, né? Mas sabemos que o reino do Senhor Jesus não é desse mundo, né? 2:9. Eu vou fazer alguns comentários pequenos, né? Eu não quero estender muito, porque nós estamos estudando e lendo, aprendendo, na verdade, ter um conhecimento do Novo Testamento, Nova Aliança. É através dessa aliança, desse Novo Testamento, que o homem ele recebe a salvação. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar aonde estava o menino. A estrela realmente para sobre onde estava o menino. A gente sabe que Jesus estava na estrebaria, porque naquele tempo estava sendo feito um censo, contagem do povo. Então, como a multidão se aglomerou naquele lugar, os hotéis estavam cheios, as casas estavam cheias, todos os lugares estavam cheios. E Jesus nasce numa estrebaria, num lugar onde era o lugar onde cuidava dos animais, onde os animais se repousavam da noite. 2:10. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Vendo, aquela estrela com certeza era diferente de todas, porque aquela estava revelando o lugar onde Jesus estava, o menino que tinha nascido, o Salvador do mundo. 2:11. E entrando na casa acharam o menino, com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Veja que aqui está a essência, né, do cristianismo nosso, uma das essências. E entrando na casa, né, acharam o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, adoraram, seus tesouros ofertaram dádiva, ouro, incenso e mirra. É o que se faz hoje, né? Quando temos um encontro com Jesus, a nossa atitude deve ser essa, de muita alegria por ter encontrado, por ter conhecido, e é momento de adorar, é momento de abrir os nossos tesouros e ofertar a Deus nossos louvores, tudo de nós, porque quando encontramos Jesus, a nossa vida pertence a Ele. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Veja que Deus fala em sonhos com aqueles homens, né, para que eles não voltassem pelo mesmo caminho, porque Herodes ia querer inquirir onde estava Jesus e matar Jesus, né? Então, avisado por Deus, eles voltam por outro caminho, uma revelação divina. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. José, pai de Jesus. É claro que José não teve relações com Maria, né? Porque o que foi gerado dela foi pelo Espírito Santo. Isso nós podemos falar um pouquinho mais adiante para vocês. E dizendo, esse anjo ele aparece, né? E diz: levanta-te, toma o menino, a sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Veja que tudo ali tem uma direção de Deus. O Espírito Santo, o anjo de Deus fala: olha, vai para o lugar porque o menino está correndo muito perigo e pode morrer. Então um livramento, o anjo ele é usado por Deus para dar o livramento, avisando a José, falando com José. Veja que interessante que o anjo apareceu a Maria, depois aparece a José, né? Que experiências eles tiveram sobrenaturais, que eu aconselho a todos também crerem que podem ter uma experiência espiritual. Eu já tive, e você pode também ter uma experiência, é só você crer e confiar. Demora-te lá. E aqui ele diz: olha, fique lá no Egito, porque depois eu aviso você que está tudo bem, né? O anjo aqui dizendo. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe à noite e foi para o Egito. Quer dizer, de madrugada já levantaram para dar livramento para a criança. E estava lá até a morte de Herodes.
para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Veja que cada passo, desde criança do menino Jesus até sua fase adulta e morte, foi tudo predito no Velho Testamento e a revelação se cumpriu. Então, isso fica para nós como um alerta para nós crermos no Novo Testamento, porque é a revelação do futuro, e nós estamos nesse futuro. 2,16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, magos não, né? Os anjos falaram para os magos mudar de caminho. Irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Quer dizer, ele era muito ambicioso, esse rei, né? E ele viu que tinha sido enganado. Mas Deus não engana ninguém, ele dá livramento, né? Assim que Deus opera. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz. Jeremias, um dos maiores profetas do Velho Testamento, né? E ele proferiu esta palavra pelo Espírito do Senhor, profeta Jeremias. Deus conduziu o seu povo no Velho Testamento por profetas. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Olha os anjos aparecendo de novo. Numa obra de livramento, avisando a José lá na terra do Egito, dizendo: levanta-te. O anjo tinha prometido que ia voltar, né? E ele volta e fala: toma o menino, sua mãe, e vai para a terra de Israel. Quando eu falo em anjo, eu fico muito meio receoso, não medo, mas receoso, porque muitos adoram anjo, e a Bíblia reprova a adoração a anjo. Os anjos, eles têm uma tarefa principal, uma tarefa que é guardar aqueles que se entregam a Jesus Cristo, porque todo aquele que se entrega a Jesus Cristo tem a guarda de um anjo, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Herodes morreu, o anjo foi lá e falou: olha, morreu o rei que queria matar o menino, fica tranquilo que agora não há ameaça de morte. Então ele se levantou, porque também, né, não era a hora de Jesus morrer ainda, né? Teria um momento certo que Deus tinha preparado. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Então ele volta para sua terra natal, ficando muito tempo fora da sua terra. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. Ele teve receio e o anjo foi lá, confirmou, falou: olha, não vá, porque o filho de Herodes está lá e quer fazer uma bagunça. E chegou, habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Quer dizer, até nesse momento as profecias começaram a se cumprir, né? Porque o nosso Deus, ele anda, ele caminha sobre as suas profecias, sobre a sua palavra. Glória a Deus, né? Ele será chamado Nazareno. Jesus, talvez você já ouviu falar sobre Jesus, o Nazareno, né? Por que Nazareno? Porque ele morou nessa cidade de Nazaré. É claro que Nazaré não era muito bem visto naquela época, né? Muitos até falaram assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Achavam que era tão bom, era bom demais para ser verdade, que o Filho de Deus, o profeta, o Messias, viesse de uma terra tão mal vista. Bom, terminou aqui o capítulo 2. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, certo? E que a graça de Deus esteja com você abundantemente, para que o Senhor continue operando na sua vida e você continue conhecendo as grandes maravilhas que o nosso Deus, ele faz e continua fazendo, né? Até hoje. Ele realmente não muda e não mudará. Deus abençoe e até o próximo capítulo 3 de Mateus. Capítulo 3 de Mateus.